Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu venho aqui dar 2 recadinhos pra vocês. Um é aquele que eu tô divulgando faz tempo, e olha que ainda tem mais novidade pra vir, hein? A gente tá criando um grupo no apoia.se. É só procurar lá, apoia.se/terror na esquina, e eu vou deixar o link agora nas descrições dos episódios. Pra quem for apoiar, vai ter direito a episódios. E olha, vão ser esquemas bem interessantes de episódios. Nós vamos ter episódios que podem ser semanais ou então quinzenais. Mas a gente vai fazer episódios diferentes do que a gente faz aqui no podcast tradicional. A gente vai fazer do estilo audiodrama, onde a gente vai contar, nessa primeira temporada, contos de um posto de gasolina. Então são 7 partes, 7 semanas, então olha, é episódio pra caramba. Fiquem ligados que, além do episódio semanal, a gente também vai soltar um calendário com datas que vocês vão poder escutar a gravação do terror, cara. Então, não vão ser todas, a gente vai disponibilizar o calendário com o qual vocês vão poder assistir. E lá vocês vão poder escutar e conversar com a gente pelo chat. Então, a gente já vai ter uma interação lá bem legal. Beleza? Fora isso, a gente vai ter um grupo no Telegram pra gente conversar, discutir sobre creepypastas, lendas urbanas e jogar um papo fora bem legal. Então, é essa a novidade que eu tenho pra vocês. Eu espero que vocês curtam e quem puder, dá uma forcinha aí pra gente, beleza? E agora, o segundo recadinho, esse também é muito importante. Lembrando que creepypastas geralmente tem teor bem sensível. Creepypastas tem um teor sensível, pode ter desde uma cena mais gore, com mutilação, até agressões físicas e psicológicas. Então, se você tem gatilho com essas coisas, então já assiste com o pé atrás. Se tiver alguma cena muito, muito, muito pesada, a gente vai fazer um alerta gatilho mais puxadinho. Mas lembra que creepypastas é um mundo de conteúdo bem sensível. Então já escuta com o pé atrás, beleza? Foram esses os recadinhos e tenham um ótimo episódio. Nos limites da nossa cidade, há um posto de gasolina de merda que fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você entrasse, veria fileiras e mais fileiras de salgadinhos, biscoitos, carnes enlatadas e curiosidades em conserva. Datas de expiração suspeitamente ausentes dos produtos enlatados, como se eles tivessem sido arquivados anos atrás, em alguma tentativa equivocada de controlar o giro do estoque. Uma placa desbotada de piso molhado na parte de trás cobre uma grande rachadura na fundação, perto do refrigerador, onde camadas de respingos pegajosos formaram um poço de alcatrão em miniatura, preservando incontáveis cadáveres de insetos e alguns pequenos roedores ocasionais. Ninguém nunca reclama da estética. Por alguma providência que beira o sobrenatural, o inspetor de saúde tem repetidamente assinado o negócio, sempre gentilmente ignorando tanto o leve cheiro de algum tipo misterioso de coquetel químico, que é a característica definidora do estabelecimento, quanto a família de guaxinins mutantes que vive no forro, atrás da caixa de gordura. Achamos que eles são mutantes de qualquer maneira. No mínimo, eles devem ser consanguíneos ao ponto do retardo mental. O Alpha, um filho da puta musculoso de 1 metro de altura, chamado Rocco, foi visto várias vezes mastigando pneus de pessoas, pelo menos 2 vezes, mas continua voltando.
Esse cheiro persistente, uma combinação doce de madressilva, amônia e vômito, nunca foi identificado positivamente. Mas a teoria prevalente é que está vindo do subsolo, flutuando através das finas fissuras no concreto que crescem e se espalham a cada ano na arquitetura do assentamento. É mais forte logo depois de uma chuva e pungente ao ponto de causar lágrimas se você chegar muito perto dos ralos de tempestade, onde até Rocco e seu clã se recusam a pisar. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes E eu sou Marina Zampier. e nesse episódio, cara, além de estar pesado, a gente tem uma companhia extraordinária. É ele do canal Profusão, que mais uma vez está aqui com a gente, o Leonardo. Falei, Léo. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Um prazerzaço estar aqui de novo na casa, sempre muito bem recebido por esses dois queridões aí, que eu adoro com toda certeza. Tá preparado para o episódio de hoje? Como diz a Marina, preparado para arrepiar os pelinhos da nuca. Então, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E pro pessoal que chegou aqui nos últimos episódios e não escutou o episódio que você fez participação com a gente, fala um pouco do que você faz, do canal. Legal. Bom, basicamente a gente é um canal de curiosidade que tem tanto eu lá como o Fábio, que somos entre aspas, hosts, né? A gente que comanda lá tudo. E a gente tem tanto canal no YouTube, que varia de 3 a 4 vídeos por semana, depende da correria da nossa vida diária. E também a gente tem lá à frente no Instagram, que é onde a gente posta curiosidades todos os dias. A gente tem live toda terça-feira. A gente está conseguindo trazer mais e mais gente, super interessante. Inclusive, o Terror na Esquina já passou por lá. Se vocês não assistiram a live que eles fizeram, foi muito legal. A gente conversando aí um pouquinho sobre o canal. Foi super interessante, adorei bater aquele papo com vocês. A gente também está tentando migrar agora para as outras redes sociais. A gente entrou no Spotify, subimos alguns episódiozinhos de áudio lá. A gente quer subir mais, mas enfim, questão de tempo, né? E a gente também queria, talvez, né, quem sabe, um TikTok aí da vida, mas realmente TikTok é uma mídia muito difícil, né? Parece um buraco negro. Parece que todo mundo que entra lá nunca mais sai, então a gente ainda tá ponderando. Justo. E basicamente é isso. Arrasou. Eu esqueci de falar, desculpa. Todas as nossas mídias sociais, vocês acham a gente como Canal Profusão. Todas, Instagram, @Canal Profusão, lá no YouTube, só jogar Canal Profusão, vocês sempre vão achar a gente em todas as redes sociais, só jogar aí que vocês vão poder curtir um pouquinho com a gente. E a gente vai deixar linkado na descrição do episódio, pessoal. Então fiquem ligados, assistem, porque é show, tem muita curiosidade massa. Então, cara, super recomendo. Tem apoio total nosso. Obrigado, gente. Adoro vocês. Obrigado. Então, hoje a gente vai discutir um episódio que varia de Satanic Panic a experimentos que não deram certos. O famoso e famigerado Homem-Cabra, ou Goatman, Sheepman e os diversos nomes que ele recebe pelo mundo afora. Com certeza vai ser muito legal. E vai ser da hora porque eu acho que é uma coisa que a gente não estava nem acostumado a escutar aqui no Brasil, né? Isso. É, aqui no Brasil é pouquíssima coisa que a gente escuta de Homem-Cabra, né? Eu, particularmente, já tinha. Eu acho que eu tinha visto antes da gente conversar para fazer esse podcast. Acho que só tinha visto uma foto, que é uma foto que viralizou. Não sei se vocês já viram. Que é uma foto de um homem cabra, tipo, ajoelhado no meio do mato, assim, tudo mais. Parece uma Aham, foto sim. de Night Vision, né? Aham, essa mesmo. Essa é muito famosa. Daquelas câmeras de caçador. Isso! Isso. Isso mesmo. Acho que tinha sido o único contato que eu tinha tido, mas eu não tinha ouvido falar de lendas aqui no Brasil ainda não. É, eu escutei mencionarem um Homem-Cabra em um podcast, mas fora isso, eu passei pela creepypasta uma vez ou outra, mas nunca me aprofundei.
Não, aqui eu só conheço história de homem que virou porco e homem que virou cachorro. Aliás, depois, se vocês quiserem, eu conto a história muito engraçada do homem que virou cachorro aqui em Anchieta. Muito boa. Olha, já quero. Uau! Também já quero. Fora isso, a gente tem o chupa-cabra e o chupa-cu, né? Famosíssimos. Famigerado chupacu de Goiânia. E eu nem sabia que isso daqui era o Gottman. Pra mim era tipo só uma criatura muito bizarra que tinha um filme. Aí depois que eu fui dar uma pesquisada, eu falei, caraca, é ele. Que da hora. Sim, e tem outra que eu vou mandar. Essa também é do Goatman de Anansi. Mas também, tipo, é um borrão preto com 2 olhos vermelhos. Pode ser o demônio. Aí, tipo, é qualquer coisa. Pode ser pode ser o pé grande. Pode ter o pé Pode ser grande. o Mothman. Pode ser até os chupacabras aí nesse caso. Então, bora pro episódio? Bora lá. Bora lá. Então vamos lá, o episódio de hoje, como o título já fez um grande spoiler pra vocês, né? A gente vai falar sobre o Goatman, o Shipman e os Homens Cabras. Eu vou ler uma creepypasta pra vocês que se chama O Goatman de Anansi. Antes de começar, eu só quero fazer uma abertura, tipo, rapidinho sobre o que é o Goatman. Eu tirei da Wikipedia. Fala que é uma lenda urbana, diz que o Goatman ou Shipman é uma criatura meio bode, meio homem, empunhando um machado. Essa específica é do Goatman de Maryland. E essa criatura já foi um cientista que trabalhava no Centro de Pesquisa Agrícola de Beltsville, em Maryland. Ele sofreu uma mutação depois de uma pesquisa e experimentos com cabras que acabou não dando muito certo. Aí ele acabou sofrendo uma mutação. Uma variação da lenda conta que se trata de um velho eremita que vive numa floresta e é visto andando sozinho de noite em Fletcherton Road. Só que essa o pessoal não fala muito de ser um velho eremita. Então é mais sobre o homem bode mesmo. É meio homem, meio cabra e não se transforma em humano mais. Bom, de acordo com o folclorista Barry Person, da Universidade de Maryland, as lendas do Goatman surgiu perto de 1971, mas a gente tem relatos desde muito tempo atrás. Esse aí vai ficar para depois da creepypasta. Mas essa de 71 é referente a Maryland e foi quando um cão morreu e atribuíram isso ao homem-bode. Só que essa lenda se mantém viva até hoje por causa dos fóruns de internet, ou seja, das creepypastas. Elas que mantêm o Ghostman vivo até hoje. Olha só, ele já começou bem terrível, né? Matando um cachorrinho. Um cachorrinho. Injusto. Você sabe quando uma criatura é má quando ela mata o cachorro. Exatamente. Justo. Alguns lugares dizem que o homem-bode tem algum tipo de poder sobrenatural. Ele consegue hipnotizar e causar confusões às pessoas e até dissuadir e controlá-las. E também o homem-bode às vezes é visto como a personificação de um demônio ou do próprio Satã. E também como algo sobrenatural. Eu acho que o demônio vai pro sobrenatural, mas foi invocado por rituais nas florestas dos Estados Unidos, tem relatos na Suécia, na Nova Zelândia e, tá, cara, qualquer lugar tem relato do homem-bode. Menos no Brasil, que até hoje eu não escutei. Bom, algumas variações é do Proctor Valley Monster na Califórnia, o Pope Lick Monsters em Kentucky, que é conhecido como o Kentucky Goatman. Pope Lick é um trem e esse Goatman assombra esse vagão de trem abandonado, Pope Lick. Tem o Lake Worth Monsters, é o Texas Goatman, ou Dayton Bridge, que também fica no Texas e é conhecido como Goatman's Bridge. E tem o Waterford Shipman, que também é outra variação da lenda do Goatman. E tem também o Goatman de Anansi, que é a creepypasta que eu vou ler para vocês agora.
Essa creepypasta, ela foi tirada do 4chan em 2012. Ele foi salvo no barra x barra no 4chan no dia 28 de setembro de 2012, a 1h31 da manhã. Bom, ela começa num um estilo de escrita próprio do 4chan, que o pessoal costuma a narrar uma história, que é colocando a seta para direita e escrevendo tópicos. Só que o cara cansou no meio disso e resolveu escrever do jeito normal. Mas ela começa desse jeito, então eu vou ler, vai ficar meio picado, mas é por causa da escrita. Começa assim: aqui está a minha história. Eu tenho 16 anos, sou negro e tenho família no Alabama. São fazendeiros e têm uma enorme propriedade em Huntsville. Bom, meu tio tem uma enorme propriedade e alguns trailers que deixa na selva para quando quiser acampar ou caçar. Meus primos sugeriram que a gente deveria ir lá acampar. Sabem que eu sou uma criança da cidade de Chicago, então realmente me encheram um saco para ir. Coletamos comida, matamos um porco e umas galinhas e pegamos o indispensável para passarmos alguns dias. Chegamos no campo e obviamente havia algo bizarro. O ar tinha o cheiro bizarro de eletricidade, como aqueles que vêm antes de uma tempestade, aquele cheiro de ozônio. Não ligamos para isso, desempacotamos nossas coisas e fomos pro lago nadar. Do nada, o homem branco apareceu no meio dos arbustos com um adolescente. Ele tinha uma espingarda e nos perguntou o que estávamos fazendo no meio da mata. Falei para ele sobre meu tio, que o conhecia, e que iríamos acampar. Ele nos pediu para termos cuidado e sempre ficarmos juntos, pois havia um animal grande na mata. Seu filho, que tinha a minha idade, pergunta se ele pode ficar lá com a gente. Ele diz que tá tudo bem. Bom, aqui eu vou parar de escrever em green text, que é o jeito que ele estava escrevendo, porque essa história é muito longa e é complicado de escrever nesse formato. Então, nós acabamos indo jogar futebol. Junto comigo estava o moleque branco, Tanner, 5 dos meus primos e 4 dos meus amigos. No total, 5 garotas e 6 garotos. 11 pessoas, lembra disso que vai ser importante depois. Todos nós tínhamos entre 16 e 17 anos. Acabamos só vagabundeando o dia todo. Então fomos pro campo pegar lenha para uma fogueira. Apesar de os 2 trailers terem cozinha, Tanner comentou que a propriedade de sua família era próxima da do meu tio, então ele gostaria de ir para casa perguntar se poderia acampar com a gente. Meu primo, o Rooster, disse que ele iria também, já que logo ia escurecer. Uma das garotas também quis ir se juntar a eles. Eram quase 7 horas e já estava ficando bastante escuro. Eles ligaram as lanternas e pegaram a trilha para a propriedade de Tan. O resto de nós ficou relaxando. Fizemos s'mores, bebemos e beijamos as garotas. Cerca de 30 ou 40 minutos depois, sentimos o cheiro de ozônio de novo. Dava para sentir mais forte do que o cheiro do fogo que havia acendido. Era aquele cheiro nojento, meio de cobre, de quando você teve um sangramento no nariz que acabou de passar. Não era exatamente como sangue seco, mas era como um cheiro metálico nojento que pegava no fundo da garganta. Imediatamente pensamos que pudesse ser algum problema na eletricidade ou que alguém tivesse deixado algum fogão ligado. Procuramos no trailer e nada, era o cheiro que todos nós sentimos. Do nada ouvimos alguém correndo em nossa direção e logo apareceu Rooster, Tam e a garota que foi com eles. Todos estavam sem fôlego e entraram no trailer correndo desesperadamente. Nem fodendo que a gente ia ficar lá fora também, então corremos pro trailer. Eles foram se acalmando aos poucos. Até Rooster não conseguia parar de chorar. Enquanto isso, a nossa fogueira começou a diminuir, e nossos primos decidiram que eles iriam sair para buscar um gerador. Tanner surtou. Nem fodendo, tranque a porta da frente, ninguém vai sair daqui. Ele também estava chorando, com os olhos vermelhos e inchados. E suas calças estavam sujas pra caralho. Então ele começou a contar que eles chegaram na casa dele. Seu pai disse que estava tudo bem, que ele viesse acampar com a gente, mas que precisava tomar cuidado no caminho de volta. E que ele deveria levar uma das espingardas. Obviamente, Tanner havia visto alguma coisa estranha em seu quintal, alguns dias desses. Um de seus porcos estava todo aberto e meio comido.
Eles presumiram que foi algum tipo de gato do mato ou coiote, apesar deles geralmente não procurarem presas vivas. Ele subiu as escadas e pegou suas coisas e disse a seu pai que ficaria ok sem a espingarda, porque estava em grupo e os coiotes têm medo de pessoas. Então eles pegaram a trilha de volta para o nosso acampamento. Finalmente Rooster parou de tremer e chorar. A garota já havia parado, mas ela estava apenas encarando lá fora com um olhar idiota. Ele disse que eles estavam mais ou menos no meio do caminho para cá quando começaram a ouvir algumas merdas na floresta. Já estava quase totalmente escuro, então não conseguiam saber do que se tratava. A garota disse que ouviram algo nos arbustos, logo à direita da trilha, e todos apontaram a lanterna para lá. E havia uma pessoa parada no mato. Rooster disse que gritaram com ele, disseram que estava assustando o pessoal e que ele era um filho da puta. Ele disse que eles notaram que o cara estava de costas para ele. Então eles seguiram andando e começaram a sentir aquele cheiro nojento de ozônio. Eles disseram que começaram a olhar para o lado oposto da trilha e havia um cara parado na floresta, também virado de costas e um pouco mais perto. Agora eles estavam andando cada vez mais rápido. E Tan não parava de dizer: eu deveria ter pego a merda da espingarda. Enquanto eles contavam a história, o cheiro estava extremamente forte, mesmo dentro do trailer. Disseram que depois que começaram a andar mais rápido, uma espécie de burburinho confuso começou a vir dos dois lados da mata. Quando estavam quase chegando no trailer, a garota disse que apontou a lanterna para a floresta logo ao lado deles e viu alguma coisa se mexendo. O murmúrio só ficava cada vez mais alto, e assim que eles viram a luz da nossa fogueira, algo saiu da floresta a cerca de 30 metros deles. Então eles só correram o mais rápido que conseguiram até o trailer. Nem fudendo que a gente ia ficar lá fora também. Então corremos pro trailer. Então estávamos na porra do meio da floresta, e presumimos que algum caipira de merda estava tentando zoar com a nossa cara. Do nada, meu outro primo, o Júnior, começou a contar sobre como ele estudava com uma criança nativa que contava sobre um tal de homem-bode ou algo assim. Todos nós mandamos ele calar a boca, já que ninguém precisava de histórias de terror naquela hora. Mas ele apenas continuou falando sobre como era a porra do homem-bode e como ficava nessa floresta e blá blá blá. Nessa época eu não havia ouvido falar de nenhum tipo de homem-bode ou coisa do tipo, mas há uns anos atrás, um ano antes de eu me formar na faculdade, eu tive um colega de quarto menonita e acabei perguntando sobre isso a ele. Basicamente a porra de um homem com a cabeça de um bode que conseguia assumir outras formas e vai atrás de grupos de pessoas para aterrorizá-las. É mais ou menos como um mendigo, te dá má sorte só de falar sobre isso. E é ainda pior vê-lo. Lembre-se, eu não sabia disso quando eu tinha 16 anos. Então meu primo estava todo: o homem-bode tá vindo e ele vai nos pegar. As meninas estavam todas aterrorizadas e meus primos e eu estávamos tentando entender se era só algum tipo de animal ou alguém zoando com a nossa cara. Do nada o cheiro sumiu. Até esse dia eu nunca havia visto algo do tipo antes. Cheiros geralmente vão desaparecendo aos poucos, mas esse literalmente tava lá em um segundo e no próximo não tava mais. Então havia passado uma hora. Já era umas 9 ou 10 da noite. Paramos de nos cagar o suficiente para irmos lá fora para reacendermos o fogo. Imaginamos que era só algum otário zoando com nossa cara e que não iríamos para casa. Porque se fôssemos, eles poderiam nos seguir pela trilha ou alguma merda desse tipo. Mas mais nada de bizarro aconteceu naquela noite. Ficamos mais uma noite e na maior parte do tempo nada de estranho aconteceu. Mais ou menos 1 hora da manhã nós saímos para beber e contar histórias de fantasmas, enquanto alguém contava alguma historinha assustadora. Eu não me lembro sobre o que, mas o cheiro voltou. Era tão forte que uma das meninas começou a vomitar. Cara, eu me levantei e dava pra sentir que o ar tava até pegajoso. Eu disse que deveríamos entrar, mas isso foi um erro. A gente deveria ter ido embora. A gente entrou no trailer e ficamos sem saber o que fazer.
Meu primo não parava de falar sobre como era o homem-bode, e meu primo Rooster tentava fazer com que ele calasse a boca. O tempo todo eu senti que algo estava errado, mas eu não conseguia saber o que era. A gente ficou apenas sentado por um tempo. O cheiro continuava forte e estávamos todos encolhidos e aterrorizados. Acabamos cozinhando salsicha para todos, pois ninguém queria ir lá fora, né? Era um daqueles pacotes com 4 salsichas, um total de 3 pacotes. Eu grelhei as salsichas e fiz um hot dog para cada um. Peguei o meu. E depois de um tempo, um dos meus primos levantou para buscar outro. E começou a reclamar sobre como eu peguei 2 salsichas, enquanto todo mundo só comeu uma. E eu o chamei de idiota. Eu disse que cada um teria que comer apenas uma, pois haviam apenas 12 salsichas. Se ele quisesse mais, teria que grelhar um pacote novo. Foi quando a garota que saiu com o Rooster Tan começou a gritar desesperada. Meu Deus, saiam daqui! Vamos sair daqui rápido! Insira aqui o meu sotaque de garota gritando desesperadamente. Ah, meu Deus, saiam daqui! Vamos sair rápido! Garota norte-americana, né? Oh, Kate, corre, Kate! O Edward caiu. Bom, Mas ficou bom. Vai lá que tá começando a ficou. Ela começou a tremer e chorar. E nós nos levantamos para entender o que caralho estava de errado. Eu e Rooster começamos a andar pela sala. Eu senti meu coração encolher. Eu corri para fora da cabine e a garota correu comigo. Conforme as pessoas saíam por uma porta pela porta do trailer, a outra porta estava se batendo. Um dos amigos do meu primo perguntou o que merda estava acontecendo. E daí que eu comecei a contar. A gente era apenas 11. Ah, nem fodendo. Meu primo verificou. Haviam 12 pessoas naquele trailer. Mas como ninguém conhecia todo mundo direito, ninguém notou que a porra do tempo todo havia uma pessoa a mais. Então eu notei que mais cedo que eu meio que percebi que tinha algo estranho. Sabe quando você está só relaxando, passando um tempo de boa e não presta atenção nas coisas direito? Eu tenho certeza de que alguém estava naquele trailer com a gente. E que ficou com a gente por pelo menos a porra de um dia, comendo junto com a gente. O que é pior é que eu posso imaginar quem foi e porque eu não acho que ninguém realmente interagiu com a pessoa ou o homem pode. A garota continuou rezando para Jesus e estávamos todos sentados lá fora. Eventualmente pegamos pedaços de paus enormes e voltamos para o trailer, mas não havia ninguém lá. Contamos de novo e a gente era só 11 pessoas. Entramos no trailer e fechamos a porta. Nós explicamos que caralho aconteceu e a garota disse que também percebeu. E quando ela tava pra falar algo, a pessoa sentada ao lado dela agarrou a sua perna com força e se projetou pra cima dela, dizendo algo que não deu pra entender. A gente tava com medo pra cacete enquanto nos encolhimos todos juntos e eu acabei dormindo. Quando acordei tava amanhecendo e metade das pessoas estavam dormindo enquanto a outra metade guardava nossas coisas pra irmos embora. Todos nós queríamos ir para casa, mas umas 4 pessoas queriam esperar até o sol estar a pico. E algumas pessoas pensavam que a gente só tava zoando, e ainda queria ficar no trailer. Eu só queria sair daquela merda de floresta. O nome da menina era Keira, a que o homem bode encostou. De qualquer forma, eu perguntei se ela pensava que isso era realmente algo ruim. Nossa. E ela respondeu que apenas queria ir para casa. E que não queria ficar sozinho na floresta por mais uma noite. Então nós decidimos nos dividir. Os 4 que queriam ir, podiam ir. Mas eu precisava ficar porque eu tinha a chave do trailer e ele era do meu tio, então a responsabilidade era minha. Eu tava muito puto naquela hora, porque eu senti que as pessoas não estavam levando essa merda a sério. E eu definitivamente não queria ficar lá mais uma noite. Passei o resto do dia tentando convencer o resto do pessoal. Agora 4 meninas e 4 caras. A saímos de lá. Tanner foi com eles para buscar o rifle e disse que iria voltar. Então éramos apenas nós 7, às 4 horas da tarde.
Às 5, ele ainda não tinha voltado e começamos a ficar extremamente ansiosos, porque a única razão para eu parar de implorar para voltarmos é porque ele ia buscar a arma. Era mais ou menos 5:30 da tarde quando um dos primos comentou que Keira estava lá fora. Keira tinha ido embora. Olhamos pela janela e realmente ela estava encarando a lareira, de costas pro trailer. Eu pensei se ela estava tão cagada de medo, por que caralhos ela ia voltar? Eu comecei a ter aquela sensação de aperto nas minhas entranhas. Pensando bem, cheiro de cobre não tinha voltado esse tempo todo, mas agora dava pra sentir um pouquinho ele. Eu disse isso pro resto e todos eram as pessoas que queriam ficar na porra da floresta, mesmo com a porra do homem-bode junto conosco. Eles riram de mim e perguntaram se estávamos inventando isso pra assustá-los. Eu olhei pra eles e tipo, cara, é óbvio que eu não tô zoando com a cara de vocês. Eu perguntei por que diabos eu iria brincar dessa forma. Então uma das meninas saiu pra buscar a Keira. Ela chegou até a metade do caminho e parou congelada. A Keira começou a arfar. Eu não sei como caralho descrever isso. Era como se alguém de costas estivesse rindo muito, sem fazer nenhum som. Na verdade, isso me fez notar que não havia nenhum som no bosque. Tava mortalmente silencioso. Era lá pro final de setembro, sabe? Então ainda tava bastante quente. Havia alguns dias gelados, né? Mas você consegue ouvir alguns gansos gigantes grasnando ou os pássaros ou esquilos conversando entre eles. Então, eu parei na porta e mandei que ela voltasse de volta pro trailer. Ela voltou, a gente trancou a porta, abaixamos todas as persianas menos uma e botamos um cara e uma cadeira pra vigiá-la. Ela ficou ali por uns 20 minutos. O cara se virou pra nos dizer que ela ainda tava lá e vimos uma bate gigante na porta. Todos nós pulamos e começamos a correr pela sala do trailer. A pancada foi muito alta. Agora, meu primo tava segurando uma das meninas e os outros dois estavam rindo com uma risadinha nervosa. E eu e os outros dois caras, a gente tava, cara, nos cagando. Então, a gente ouviu o Tem. Ele tava berrando: Me deixa entrar, cacete, para de brincar com essa porra, para com essa merda. Nós fomos até a porta e abrimos. Ele tropeçou pra dentro com o rifle e não tinha ninguém lá fora. Obviamente, ele veio andando até o acampamento. Nada de estranho acontecendo na floresta, mas ele viu uma garota. O engraçado é que ele disse que não era Keira. Quando ele chegou à beira da clareira, ela olhou pra ele com uma cara boba e apenas ficou encarando, seguindo ele com o olhar enquanto ele atravessava o campo. Ele disse que mais ou menos a metade do caminho ele percebeu que ela estava chegando mais perto. Ela estava junto da fogueira e, sem ele sequer notar, ela estava se movendo. Ela estava bem mais perto. Ele apenas saiu correndo pro trailer pensando que ele estava aberto. Quando ele viu que estava trancada, se virou e notou que a garota já estava na metade do caminho até a porta. Ele olhou em volta pela sala e ficou extremamente pálido. Ele me puxou para um lado e sussurrou na minha orelha: Você sabe, a gente é apenas 7, certo? E eu tive aquela sensação quando o seu estômago desaparece. Ele tinha voltado pro trailer quando nós estávamos tentando decidir quem ia pra onde. Ele apenas havia se enfiado lá dentro de novo. Olhando pela janela e não havia ninguém lá fora. Eu recontei novamente e perguntei quantas pessoas haviam mais cedo. Todo mundo disse 8. E eu disse: Bom, e quantas são agora? Eles começaram a contar e todos notaram que agora eram apenas 7. Então, Tem pegou algumas caixas de munição para o seu rifle. Ele disse para o seu pai que havia algum tipo de animal na floresta, porque ele achou que ele não ia acreditar caso ele dissesse que era um homem-bode. Ele disse que seu primo estava chegando em algumas horas e que de manhã todos poderíamos ir para casa. E que ele iria nos dar uma carona para casa. Agora eu realmente estava me cagando, mas ao menos não me sentia tão mal, pois somos americanos e podemos dar um tiro em sei lá que porra estivesse nos incomodando caso ele voltasse.
Então, meu primo começou uma enorme discussão com uma das garotas, porque ela achava que eu tava tentando ser engraçado e pregar uma peça. Mas ela tava ficando com muito medo e isso não tinha a menor graça. Ele continuava dizendo que não era esse tipo de cara e ela. Bom, e como a gente pode saber se aquela menina não era só o Tanner com uma peruca ou se realmente é o homem bode? Como nós podemos saber que esse Tanner é o Tanner de verdade e não uma cópia do Ghostman que o Ghostman fez depois de matar o real na floresta? Bom, a gente começou uma discussão gigante, onde eu e Tan estávamos tipo. Nós podemos realmente estar em perigo, porque, na melhor das hipóteses, há pessoas nos espionando no nosso trailer e se misturando conosco sem nós sabermos. E na pior, cara, tem uma criatura realmente ruim na floresta querendo acabar com a gente. Uma das meninas estava chorando e dizendo que queria ir para casa naquele momento. E nós estávamos tentando fazer com que ela entendesse que ninguém iria sair andando no meio do mato à noite. Naquela hora, o sol estava começando a se pôr e o céu estava ficando meio nublado. Comemos alguma coisa e ligamos o rádio, mas a gente não conseguiu sintonizar em nada. Então a gente desligou assim que o primo de Tana apareceu. Ele tinha uns 19 anos, eu acho. Naquela hora, o sol estava quase desaparecendo no horizonte, e ele tinha uma lanterna gigantesca, além de outro rifle. Ele entrou no trailer e sussurramos pra Tan se ele tinha certeza de que era mesmo seu primo, e ele confirmou. O medo de ser uma pessoa a mais, né? O cara olhou pra trás, olhou por trás dele por todo o campo e depois entrou. Ele trocou uns olhares conosco e parecia um pouco confuso. Ele perguntou: Cadê a amiguinha de vocês? Eu achei que iríamos encontrar aqui no trailer. Ela é meio lenta ou algo assim? Ele também perguntou por que diabos estávamos cozinhando sangue no trailer, porque tinha um cheiro de sangue e nossas panelas estavam no fogareiro. Todos nós estávamos meio que, não! Mas perguntamos a ele o que caralhos ele queria dizer com a menina que ele viu. Ele veio pela mesma trilha que Tano usou e disse: era alguma amiga de vocês. Ela estava parada no meio da trilha olhando para ele com uma cara de idiota. Ele fez um monte de perguntas, mas ela apenas olhou para ele. Então ela sorriu e continuou andando. Ela não parecia conseguir acompanhá-lo e sempre estava um pouco atrás dele. Ele perguntou se ela estava machucada ou algo do tipo e se ele precisava de alguma ajuda, mas ela continuou a encará-lo. Eventualmente, ele fez uma curva na trilha e quando olhou para ver se ela estava acompanhando, a trilha estava vazia. Então ele presumiu que ela pegou algum tipo de atalho para o trailer. Contamos para ele toda a história que estava acontecendo. Eu esperava que ele dissesse que estavam zoando com a cara dele, mas ele apenas ouviu em silêncio e sentou em um dos lados do sofá. O primo de Tanner voltou a falar sobre a garota. Ele disse que ela parecia estar sempre tentando andar atrás dele. Ele achou isso meio estranho, então tentava o tempo todo fazer com que ela ficasse na frente dele. Mas não importava o quão devagar ele andasse, ela sempre dava um jeito de ficar atrás dele. Então ele sentiu esse cheiro nojento, que ficou mais forte conforme ele se aproximava do acampamento. Eventualmente se tornou muito mais forte. Ela disse algo tão baixo que ele não conseguiu ouvir, e quando ele se virou, ela estava exatamente do seu lado, e ele se afastou. Nesse ponto, ele perguntou se ela estava bem, e se ela não tivesse, ele poderia carregá-lo o resto do caminho. Mas ela apenas continuou encarando. Ele disse que chegou perto dela para carregá-la pelos ombros, mas ele deveria ter calculado mal a distância, porque ela não estava onde ele colocou a mão, como se ela tivesse movido sem que ele notasse. Agora a gente sabia que essa merda era real, a não ser que Tan estivesse fazendo alguma brincadeira. O que dava para dizer que não estava, pois ele estava quase se mijando nas calças. Então eles carregaram seus rifles, a gente comeu um pouco mais e ficamos sentados até lá pelas 11. Até hoje eu vejo. Até hoje, toda vez que eu penso nisso, eu realmente peço a Deus para que tenha sido somente uma peça gigantesca que meus primos pregaram em mim. E nunca me contaram para que
eu me cagasse durante o resto da minha vida. Havia uma espécie de mistura de barulho de batida humana com um casco batendo na nossa porta. E eu juro pra você, havia aquela voz que se parecia com quando você vê no YouTube aqueles gatos ou cachorro que sabem falar. E ela dizia em um tom alterado e bizarro. Cara, eu não vou conseguir falar isso. Mas dizia algo: me deixa entrar, parei com essa porra de brincadeira. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui. No post do episódio eu vou colocar o vídeo do que eles postaram pra usar como referência do gato falando. Isso fez a merda do meu saco congelar e uma das meninas começou a chorar e a clamar por Jesus. Era tão óbvio que não era uma pessoa falando. Não tinha merda da cadência certa. E isso é um troço que até aquele momento eu nunca tinha percebido. Mas todas as pessoas têm uma certa cadência na fala, independente da língua que falam. Todas as pessoas têm um certo ritmo pra falar. Essa merda não tinha cadência ou ritmo nenhum. Um desses gatos do YouTube era com isso que se parecia a merda que tava na porta. Agora eu tava completamente aterrorizado. Continuávamos berrando: quem é? Para de brincar, caralho! E a coisa só ficava repetindo: entrar! Coloca aqui o som do gato falando entrar. Ou me deixa entrar! Coloca aqui o som do gato falando me deixa entrar. Por quase 15 minutos. Cara, eu teria desmaiado. Nossa, eu tinha um treco já, não dá, não dá. Era exatamente com isso que se parecia. Só que não era engraçado. Eu sei que é estranho, mas vocês não conseguem imaginar como era a merda desse som. Então você não consegue imaginar o quão fudido tava essa situação. Então o cheiro parou por um tempo. Durante uma hora. Dava pra ouvir alguém basicamente andando pela mata e essas merdas. De tempos em tempos, ele voltava pra porta e dizia algo. Quando o cheiro finalmente passou, era cerca de 2 horas da manhã. Reese disse: cara, foda-se. Abriu a porta e saiu com o rifle. Ele atirou no ar e disse algo com: em nome de Jesus Cristo, vá embora. E vindo do mato após o rio perto do trailer, havia o som de algo trotando e piando. Então começou a... Eu acho que esse piando seria o barulho do bode, né? Fazendo aqueles piados de bode. É, tipo, berrando, então. Pode berrar, né? O bode não pia. Enfim. Então começou... Desculpa. Foi mal. Não sei. Eu não convivi tanto assim com bode. Não gosto da companhia. Então começou a gritar e se parecia quase como uma mulher e um gato dentro de uma sacola berrando junto. Sério, eu nunca na vida ouvi uma merda desse tipo. Então dava pra ouvir um arbusto naquela direção começando a se sacudir. E Reese atirou naquela direção e depois correu pro trailer. Trancamos a porta e conseguimos ouvir aquela porra gritando. Um grito agudo. Reese disse que algo saiu dos arbustos caído no chão e se arrastou na direção do trailer. Ele havia atirado na coisa. Basicamente, durante o resto da noite, ficamos ouvindo a criatura berrando constantemente, por mais de 2 horas. E conseguimos escutá-la se mexendo por entre o mato. Mas ele não voltou para o nosso trailer até que todo mundo finalmente acabou dormindo. Tan ficou sentado na cadeira vigiando a porta com seu rifle. Ninguém mais viu ou ouviu isso. Ele só me contou 2 dias depois que a coisa toda passou. Ele disse que ele estava pescando, aquele cochilo, depois que os barulhos e os berros cessaram. E estava quase dormindo quando viu alguém sair do banheiro, deitar no chão e dormir. Ele imaginou que fosse algum de nós. Então ele disse que notou que algo estava errado. E quando ele fingia que estava dormindo, ele contou 9 pessoas no trailer. Ele basicamente não queria tentar atirar naquela coisa lá dentro e acabar matando a gente. Ou acordar Reese e ele acabar atirando na coisa, que poderia nos matar. Ele passou a noite toda acordado fingindo dormir. Ele disse que às vezes a coisa levantava e tremia de forma bizarra, ou arfava como se estivesse rindo descontroladamente. Logo após voltava a deitar no chão. Essa história termina de um jeito meio besta, porque do meu ponto de vista, mais nada aconteceu. A gente acordou e eu notei que o Tan tremia um pouquinho e evitava olhar pra gente,
Mas a gente tomou nosso café, pegamos as coisas e começamos a andar até a casa dele. Ele foi o último a ficar no trailer e disse que iria trancá-lo e me traria a chave, para apenas irmos na frente e que ele nos alcançaria, coisa que eu realmente não queria fazer. Começamos andando meio rápido e logo a gente já estava correndo desesperadamente até a casa dele. Seu primo nos trouxe para casa. Havia uma janela no banheiro. Tan voltou e olhou lá para dentro. Nós fomos burros o suficiente para trancar uma janela interna do trailer, mas quando ele voltou, ela estava aberta. Eu acho que ele estava conosco o tempo todo, nos esperando dormir e se misturando com a gente. Ele andou com a gente, inclusive, na porra do caminho de volta para casa do Tan. E ele disse que ele ficou um pouco atrás do grupo, olhou para ele com um olhar de peixe morto antes de entrar novamente na selva. Bom, essa foi a creepypasta do Goatman de Anansi. Puta merda. Pavoroso. Pavoroso. A Mari descreveu aí. Cara, que medo. Nossa, eu li essa creepypasta à noite e, mano, eu falei, puta merda, eu nunca fiquei com medo de uma creepypasta assim, igual eu fiquei dessa. Meu. Óbvio que a gente quebrou um pouco do gelo. Mas, cara, eu fiquei nervoso, eu fiquei desconcertado. Pra que o bicho queria ficar acompanhando ele, sabe? Cara, bizarríssimo. Outro filme. Isso. Não, desculpa, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que outro filme que me lembrou. Vocês lembram daquele filme Demônio de 2010, do elevador? Sei. Que, tipo, tem alguém lá com eles que eles sabem que é o demônio, mas, tipo, ninguém consegue descobrir quem que é. Eu acho que, tipo, essa sensação de ter alguém junto com você o tempo todo. Porque ali, pelo que deu pra parecer, nem todo mundo se conhecia tão bem. Então, mano, podia ser qualquer um do grupo ali que tava disfarçado, ou como até o menino falou assim, ele foi... ele pode ter sido pego na floresta e o Gottman entrou, tipo, usando a pele dele, alguma coisa assim. Você fala, cara, isso é muito bizarro, cara. Demais. Isso encosta no relato de que o Ghostman usa a pele das pessoas. Fora isso, ele tem poderes de confusão, hipnose e consegue dissuadir a toda a situação. Então, junta mais, né? Tipo, deixa todo esse mistério do Ghostman ainda pior, né? Que sai do apenas um homem-bode com um machadinho pra uma entidade sobrenatural, talvez. Sim, e outra questão que eu acho legal de colocar é que, assim, cara, qualquer pessoa no universo, quando tivesse assistido aquela primeira noite, você já ia meter o pé. Não ia ter conversa. Não ia ficar. Eu não fico. Ninguém ia ficar, tipo, depois daquela parada que aconteceu. E aí você vira e fala assim, cara, será que de repente não são esses, entre aspas, poderes aí do Gottman que não fez o pessoal ficar? Tipo, vamos continuar o jogo por mais um dia? Tipo, alguma parada assim, sabe? Exatamente. Justo. Eu não quero continuar sozinha aqui na floresta. Eu gostei desse grupo aqui. Vocês vão ficar. Cara, nossa, eu tô desconcertado com essa creepypasta, de verdade. Tô desconcertado. Eu tinha visto uma versão mais leve dessa história de invasor, que é aquele episódio do Rick e Morty, que tem um invasor alienígena e ele cria umas lembranças boas com as pessoas para ele poder ficar ali. E aí eles têm que descobrir pessoas que eles não têm lembranças boas para saber, só tem lembranças boas, não tem nenhuma lembrança ruim, para descobrir quem que é o invasor. Que é a versão mais engraçadinha, né, dessa... Com certeza. E mesmo assim, esse episódio já é tenebroso, mesmo sendo mais na galhofa. Agora, essa com o Goatman se disfarçando ali, confundindo o pessoal, aí te deixa mais aperreado, porque o que esse cara quer? O que essa criatura quer ficando ali no meio desse pessoal? Sim. Tô mandando mais um vídeo pra vocês do Goatman, que eu tenho salvo aqui. Essa também viralizou na internet um pouco o tempo atrás do homem, do bode andando em pé, sabe? Putz, eu lembro que o pessoal falou que esse daqui era o Black Phillip do A Bruxa. O Black Phillip. Cara. Mano. Não, bodes Nossa, são bizarríssimos. Bizarro.
Não, e essa galinha seguindo esse bode, o comeiro do bode entrou na casinha. Não. Eu trancava essa casinha e punha fogo dele. Punha fogo. Não, cara, mas, meu... Assim, o Fê ficou sensacional, cara. Que história zona monstra, velho. Muito boa. Bizarra, né? Mas e aí, Léo? Fala um pouco aí do Ghostman pra gente. Então, galera, eu fiz o que eu mais gosto de fazer, né? Que é pesquisar. Tinha gente que não gostava de fazer trabalho na época de escola. Eu já não gostava também, mas eu descobri que eu gosto depois de adulto, né? Assim, a gente dando uma olhada, né? Remontando a questão do Gottman. Cara, ela é uma coisa bem antiga, assim, claro que como eu comentei até no começo, né, o Gottman em si, ele é como se fosse uma criatura meio lendária lá para os norte-americanos, mas a criatura do fauno em si é muito antiga, né, a gente consegue remontar ali a Roma antiga, a Grécia antiga, alguns deuses pagãos, né, como o deus Pan, que tem toda essa questão com uma conexão meio... Ele é quase como se fosse... Ele não é um deus enganador, mas ele é o deus do jeitinho, ele também tem uma pegada muito, muito sexual, vamos colocar assim. Né? Que uma das coisas que, pesquisando sobre o Gottman e sobre os relatos que tem dele a partir dos anos 50, se fala muito sobre estupro. É uma coisa que se escuta falar muito associado à figura do Gottman, né? Que é uma parada muito pesada, claro. E pelo que se fala, não tem muito a ver com o fato de você ser homem ou ser mulher. Independentemente do rolê, se ele aparecer, ele pode querer fazer coisinhas indesejadas com você. Então, realmente, é muito doido isso daí. E ele já é uma figura que, enfim, remonta lá atrás, mas o Gottman em si, como o pessoal fala e como o pessoal diz, remonta ali dos anos 50 e anos 60. E como você falou bem, praticamente cada parte dos Estados Unidos tem o seu Gottman de estimação. Né? Aquele que ele vai... que os jovens vão contar aquela história nas noites lá e tudo mais, tipo, histórias de terror e tudo mais, e o Gottman sempre acaba aparecendo. Né? Um outro ponto que você também falou que é importantíssimo não esquecer sobre o Gottman é a questão dos animais de estimação. Tem muito essa pira de que, tipo, quando um cachorro ou um gato ou algum animal aparece morto fora de casa, os americanos... claro, o pessoal que acredita nesse tipo de história fala que pode ter sido o Gottman que passou por lá e acabou matando um animal de estimação. Não sei o que Katsu ele tem contra os animais de estimação, né? Porque... tipo, não faz sentido. E assim, uma parada que dá um medo são os relatos. Porque assim... tem muito relato deles na internet de gente que fala que já viu. E um dos que tem mais relato é desse Waterford Chipman, que aconteceu ali na Pensilvânia no início dos anos 70. E, gente, foram tipo centenas de pessoas que falaram que viram a criatura. E isso não é tipo lenda urbana, não, é galera que realmente tipo vira e fala assim: meu, a gente viu, o bichão deu um rolê na cidade e apavorou a galera durante tipo um tempo, sabe? É uma cidadezinha bem rural e que acabou aí fazendo com que muita gente ficasse com medo, porque enfim, aconteceu mutilação de animal, tinha sangue, tripa pra tudo quanto é lado, e teve muita gente que realmente virou e falou assim, cara, rolou, aconteceu, e o Gottman passou por aqui. Então, é aqueles casos meio ET de Varginha, assim, que você vira e fala assim, rolou alguma coisa naquela época, naquela cidade, todo mundo fala que foi aquilo, mas, tipo, as autoridades dão outra, falam que tipo, foi cachorro do mato, ataque de matilha, enfim, essas outras coisas. Mas realmente dá um medinho. E aí a descrição dele é pavorosa, gente. É pavorosa. É tipo uma criatura que tem aí cerca de 2,10 metros. É muito específico porque os americanos contam em pés, tá? Então, traduzindo para metros aí fica 2,10 metros. Mas não, algo em torno de 2 metros. Meio homem, meio bode ali da parte de baixo da cintura para baixo. Realmente um sátiro, um fauno que a gente tá acostumado. Mas, meu, um bicho desse vindo pra te atormentar, cara. Cristo, Pai amado. E falando igual o gatinho do vídeo, Jesus Cristo. Meu Deus. Então, é que, tipo, uma coisa que eu reparei, que eles realmente associam muito aos faunos e os sátiros, né? Sim. Só que, tipo, o Ghostman seria a forma inversa do sátiro, porque o Ghostman, ele é a parte de cima
de bode e a parte de baixo humana. Isso. E o sátiro é a parte de cima humana, com o chifre, claro que eles têm chifres. Uhum. E a parte de baixo em casco, né? Sim. Apesar de que os pés do Goldman também são cascos, porque ele escuta trotar. Então, O trote, eu né? achei as duas versões, ô Fê. Eu achei tanto a versão de que ele é quase um, entre aspas, vamos colocar assim, parece um minotauro, sabe? Uma criatura. Tem até relatos de Goldman meio vaca. É muito maluco, tá? Que ele, tipo, Nossa, seria meio vaca, meio humano. Aí você fica falando, cara, que loucura, mas é lenda, né? Tipo, a gente tá falando aí de pelo menos mais de 70 anos de Gotham dos Estados Unidos, então teve tempo de mudar bastante. E o mais legal é que tem uma pegada dele registrada em gesso. Não. Esse é de qual? Esse é de qual região dos Estados Unidos, sabe dizer? Proctor Valley Monster. Proctor Valley, é verdade. Que, tipo, eu passei isso em algum lugar também. e o pessoal tem lá, assim, não tem nada a ver com o casco, as imagens da amostra que eles têm lá, mas no museu lá em que ele fica e tudo mais, dizem que é a pegada do Gotham e tudo mais. Então, assim, pros caras, pra gente aqui do Brasil pode parecer até, foi o que a gente até comentou, meio bobo, né, ou uma lenda urbana qualquer, mas lá pra eles tem algumas regiões dos Estados Unidos e principalmente parece essas regiões mais interioranas, os caras realmente acreditam e acham que é uma parada, assim, não só acreditam como veem, né? Então é aquela coisa que você entra no limiar da criptozoologia mesmo, né? Tipo, você não sabe se realmente é algo algo crível, mas muita gente diz que já viu. Ah, e uma outra coisa, gente, só é o fato daquele lance de gente não pode se pegar no carro à noite em lugares ermos. Não façam isso. Não pode fazer isso nem em São Paulo, né? Que já é perigoso você ser assaltado. Mas lá, tipo, eles falam muito isso daí. Do lance de você, tipo, ir pra um lugar afastado, ou tipo aquelas áreas mais tipo, arborizadas, e você tá lá com a sua mina ou o seu mino, e tá dando uns cata, e do nada, tipo, aparece um barulho. A maioria das lendas diz isso, aparece um barulho, o cara sai do carro para ver o que é, e ele acaba sendo morto. E, inclusive, uma coisa aterrorizante que falam sobre ele é que tem relatos em que o cara ficou pendurado no teto do carro, ele deu um jeito, o Gotham deu um jeito de pendurar o cara ali já morto no teto do carro e a mão dele ficava, tipo, passando na lataria. E a menina ficou lá dentro, tipo, apavorada a noite toda, porque ela ainda achava que ele tava lá fora, e na realidade era o namorado dela que tava morto no teto, e o vento batia e mexia o cara no teto. Ah, que bizarro. Nossa, que louco. E tem outras versões também que ele aparece com machado, batendo em carros. E isso daí eu achei muito doido. É verdade. Cara, mas tem muita história, tem muito relato. Tipo, dá pra fazer, tipo, uma saga só de relato de Goldman. E, cara, é muita coisa bizarra. Quando você vai procurando, principalmente em fórum, você acha cada coisa que você entra em parafuso. Não, e o mais legal é que lá nos Estados Unidos, eu acabei achando alguns relatos de xerife, cara. Tipo, gente, assim, da lei, de verdade, que os caras viram e falam que realmente eles teriam visto ter alguma coisa grande e peluda que percorre ali as colinas do Monte Alpine, acho que assim que a gente pode colocar, e que, enfim, todo mundo atribui esses avistamentos que eles veem na floresta ou ao Pé Grande ou ao Gotham. Sim, o Pé Grande também é outro muito... Ah, é muito difundido lá. Mas o Pé Grande, ele pelo menos não faz nada, né? Ele só tá indo embora. Eu pelo menos nunca vi relato do Pé Grande atacando alguém. Sim. Ou tentando censurar no acampamento. Ele taca pedra. Mas se me enchesse muito o saco, eu também tacaria a pedra. Então... Imagina, você tá de boa cuidando da sua vida, alguém fala, Pé Grande. Pé Grande, caramba, vamos ganhar. Mas aqui, antes de eu perguntar uma coisa pra vocês, vocês sabem do experimento de Montauk, né? Que foi aquele experimento dos Estados Unidos que teve muita mutação e, tipo, tem mutação até hoje e é uma grande incógnita na sociedade, né? E sabe onde fica Waterford? Basicamente do lado de Montauk. Sério? Uhum. Então associa também
Ao Goldman, ao experimento Montauk. Ah, agora faz muito sentido. Faz muito, muito sentido. É bem, tipo, bem do lado. Cara, isso aí acaba remontando até, por exemplo, né, a questão do... Não tem nada a ver, mas a gente consegue talvez fazer um paralelo aí para a origem do chupacabras, né? Que eles falam que os primeiros avistamentos foram tipo próximos de base norte-americana na América Central. Né? Então, tipo, você vira e fala assim, o que será que os caras estavam mexendo lá, né? Nossa, justo. E agora a pergunta que eu faço pra vocês. Vocês acreditam que possa ter alguma criatura humanoide, seja ela Ghostman, Pé Grande, Skinwalker, ou... Ah, em geral, shapeshifters espalhados pelo mundo, que a gente ainda não encontrou? Na verdade, encontrou, né, mas não encontrou. Eu acredito que possa existir sim. Que existe muito mais coisa do que a gente fala, do que a gente pode acreditar. Então, talvez não pessoas amaldiçoadas, mas alguns feiticeiros poderosos, algumas pessoas que conheçam arte de enganação. E assim, talvez eles nem virem o animal, talvez eles só saibam se disfarçar tão bem daquele animal que Uhum. causem todo esse problema mesmo numa sociedade, num vilarejo. Acho que existe sim. Massa, eu gostei. Ó, minha opinião é, cara, sempre tem alguma parada lá fora, tipo, e a gente... É que claro que hoje a gente na cidade, tipo, a gente fica muito mais confortável na nossa casa, sei lá, pegando ônibus, indo de carro pro trabalho e tudo mais. Mas, meu, essa galera do interior, eles devem ver muita coisa. Porque, assim, Uhum. o Gottman mesmo cai nesse lance, né? São normalmente criaturas que existem relatos oficiais, existe documentação tipo oficial, gente que viu e não é só, não desmerecendo, tá? Mas não é só aquele cara do interior lá no campo que viu, às vezes tipo alguém, meu, policial, detetive, alguma coisa viu, reportou, se você fala, cara, e não aconteceu nada. Então, tipo, eu acho que Uhum. a verdade está lá fora, como já diria aí o qual que é o nome, gente? É o Arquivo X. Arquivo X, isso aí. Então eu acho que sim, cara. Eu acho que existe. Eu acho que ainda tem muita coisa que a gente não descobriu. E é muito legal você ver como isso daí se perpetua durante tanto tempo, né? Então, cara, eu parto muito Sim. desse princípio. Se fosse um avistamento X, muito provavelmente ele teria sido esquecido. Mas é tanta gente que fala que vê, no caso dessa criatura, ou vê o pé grande, ou vê, sei lá, cara. A Mothman. Mothman, cara, tipo, exatamente. Tanta gente que fala que viu, que aí você até começa a te dar aquela questão que você fala assim, cara, se não existisse, não é tanta gente que teria visto, né? Então. Pois é, alguma coisa existe, porque muita gente viu. Ah, mas pode estar mentindo, mas tanta gente assim mentindo no mesmo assunto não faz sentido. Exatamente. E você, Fê? O que você acha? Ah, cara, eu sou aquele ávido telespectador de Em Busca do Pé Grande na Discovery. Eu adoro, 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 adoro. Eu não sei se possa ter alguma coisa. Tipo, cara, se tem, é uma criatura fodida, sabe? Tipo, se esconde muito bem e as pessoas não conseguem achar, não consegue ser pego por satélite. É. Porque, mesmo tendo satélite, tem lugar que não pega direito, mas. Enfim. Eu acho que pode ter, mas eu não sei como tem, sabe? Como existe. Porque hoje em dia a gente é monitorado tantas vezes, como que não consegue pegar uma criatura dessa? É o que passa na minha cabeça. Oi? Mas aí eu tenho uma teoria de por que nunca conseguem pegar essa criatura. Por quê? Porque, pensa, ela, sem ter provas, o pessoal já tá pirado nela. Aí Uhum. eu acho, vou ser bem conspiracionista mesmo. Eu acho que os governos, eles pegam e falam assim, ó, qualquer prova que tenha sobre essa criatura, vocês vão sumir com ela e deixa quem viu, quem disse que viu, continuar passando por doido, porque se a sociedade souber que isso aqui existe, a gente não consegue explicar, a gente tá Uhum. lascado. Justo, Mar. Justo. Faz sentido, faz muito sentido até. Conspiracionistas.
Ó, inclusive, com a história, eu bolei aqui outra teoria também que eu acho legal compartilhar. Que é a questão de repente, cara, acabar caindo no que a Marina falou, a questão de não ser, de repente, uma criatura 100% física, sacou? Mas algo, sei lá, é que aí a gente já entra em outras vertentes, que aí eu acho que começa a parecer mais loucura do que conspiracionismo, né? Mas é a questão de, tipo, sei lá, ser talvez uma criatura mágica, alguma coisa, ou até real a questão de, tipo, vai que é uma criatura que foi invocada de repente em um. Porque no que eu dei uma pesquisada, aparece muito um tal de Sileno, que ele seria aí o pai dos sátiros. Né? E que posteriormente muito do que é dele, muito do que a gente tem do diabo, aquele diabo pé rachado que eles chamam, né? O mochila de criança, enfim. Aquele lá que, tipo, que você vê que o catolicismo transformou, né? O diabo meio bode e tudo mais, tal. Veio muito dessa questão, entre aspas, profana dos faunos e tudo mais. Então, e se de repente esse bicho é um deus antigo e que ele aparece em determinadas. Cara, às vezes aconteceu até mesmo naquele mod do American God, sabe? Tipo, ele veio do velho mundo pro novo mundo e ele tá dando rolê pelos States. E de repente ele pega um grupo de criança igual essas daí que ele fala, cara, vou meter o zaralho. Não vou matar ninguém, mas vou fazer esses moleque não esquecer de mim nunca mais. Isso. Legal. Não, Ghostman me fez entrar em um parafuso ferrado, cara. Já quero outro episódio. Mas, olha, adorei. Vocês são muito foda. Mas aqui, eu não poderia deixar um episódio do Ghostman só com uma creepypasta, então eu trouxe aqui alguns relatos. Vem que estamos prontos. Ah, é bom mesmo. Vou até escutar o gatinho de novo aqui. Olha, essa aqui eu entrei no Reddit, no subreddit Humanoid Encounter. Foi postado pelo Pult Pounce. Ele postou assim: eu não tenho certeza se é o Ghostman. Eu vivi por alguns anos na zona muito rural da Califórnia, no norte da Califórnia. Eu trabalho em uma fazenda de oliveiras. Foi em terra nativa americana. Me mande uma mensagem direta se você quiser saber exatamente onde foi. Era um vale lindo, com muitas fazendas orgânicas e rios ainda selvagens e toneladas de vida selvagem. Um lugar onde ainda vivem flores silvestres e gramíneas nativas da Califórnia, o que é muito raro. De vez em quando, no meio do dia ou à noite, havia uma eletricidade no ar, uma espécie de estática que parava bem acima de você. Você podia senti-lo na parte de trás do pescoço e até mesmo prová-lo. Isso me deu a sensação de pavor e me deixou extremamente ansioso. Toda vez que isso acontecia, eu geralmente ligava, eu ia embora mais cedo. No entanto, uma vez à noite eu estava terminando alguns trabalhos no pomar antes de ir para casa. Essa estática estava lá no ar. No caminho eu vi no laranjal do vizinho uma espécie de cachorro, porco, uma pessoa ou mesmo um urso. Era uma coisa enorme, preta e eriçada que andava sobre duas pernas. A estática era tão profunda naquele momento que eu podia sentir um gosto metálico, quase como sangue na minha boca. Eu o vi correndo pelo pomar e eu acelerei para chegar em casa o mais rápido possível. Aí nesse relato a gente vê de novo, né, a eletricidade no ar, que dá até o gosto de sangue na boca, né, o gosto metálico na boca. Sim, que inclusive, como no último relato, digo, adoro o cheiro de ozônio, acho sensacional. Coisa pra caramba pré-chuva. Mas gosto de sangue na boca já é meio roots. Aqui em Cambuquira tem a fonte de água. Lá em Cambuquira é da rota do Caminho das Águas, né? E lá tem a fonte de água férrea, que tem muito esse gosto de metal. E é muito gostosa. Aí, ó. Viu? O Gottman ele não é tão ruim assim, não é tão mal. Bom, esse eu tirei do subreddit Paranormal. Foi postado pelo Jim_Sev. Esse daí ele acaba caindo tipo, em relatos tipo, de avistamento, né? Tipo histórias reais de avistamento. Sim, isso aqui são histórias de avistamento. Desculpe, este é um post um pouco longo, mas eu queria compartilhar essa experiência com vocês, pessoas maravilhosas. Há uma floresta perto da minha casa aqui no sudoeste da Inglaterra, olha, a gente já tá na Europa, que eu e meus amigos usamos para andar de mountain bike, mas tem uma vibração muito desconfortável.
A única pessoa que vemos aqui é o mesmo homem mais velho passeando com seu cachorro. Mas ele sempre aparece quando estamos nos sentindo realmente inquietos devido à energia. Ele simplesmente passa de repente e você nunca o vê chegando. Tem uma árvore que se tornou um memorial para um cachorro que morreu. Coincidentemente, um pastor alemão. Mesma raça que o homem tem e parece muito semelhante. Às vezes, nos cantos mais distantes da floresta, ouço distintamente uma coleira atrás de mim ou bem próximo. Aqui é onde as coisas ficam um pouco estranhas. Tem um local que usamos para fogueiras e bebidas. Estávamos lá à tarde da noite por volta das 21 ou 22 horas, mas gradualmente começamos a nos sentir assustados à medida que a energia começou a aumentar. Começamos a ouvir um barulho muito estranho. Definitivamente não era uma raposa ou um pássaro. Soou muito doce e inocente no começo até se transformar em gritos de congelar o sangue. Rapidamente arrumamos nossas coisas e saímos em uma missão para o dar o fora. Tem um campo que serve como o principal ponto de acesso à floresta. Estávamos usando o caminho principal através dele e tivemos uma sensação avassaladora de pavor, tristeza e quase raiva misturados. Nos arbustos ao lado do caminho ouvimos correr muito, muito pesado. E de repente começamos os mais horríveis rosnados e gritos ficando cada vez piores até chegarmos à saída do campo e tudo parar. A gente não ouviu fugir, mas todos os barulhos e corridas simplesmente pararam. E todos nós tivemos sonhos estranhos aquela noite. Uma vez eu ouvi passos muito pesados correndo nos arbustos logo atrás de mim, enquanto o meu amigo estava fazendo xixi. Eu me virei para ver se era ele, mas não tem como porque ele não se moveu daquele lugar. Ele voltou e perguntou se eu ouvia a corrida também. 2 dias atrás eu voltei lá pela primeira vez em cerca de 5 meses, sozinho. Como me mudei da área local, a sensação estranha ainda estava lá. E em algumas áreas parecia que piorou, sabe? Mas não deixei que me incomodasse. Eu voltei novamente hoje e houve fortes chuvas nos últimos dias. Então o chão está muito lamacento. Continuei ouvindo a coleira de cachorro que me segue e notei marcas estranhas de cascos no chão. Mas elas eram muito inconsistentes. Grupos delas apareciam e então não haveria mais cerca de 12 ou 20 metros acima no caminho. Esses bosses demoram tanto para entrar, muitas pessoas, que não se incomodariam em ir lá e é impossível colocar um cavalo por lá. Eu tenho algumas teorias sobre essa floresta. Uma, eu acho que poderia ser a presença semelhante ao homem-bode, pois ele frequentemente é associado a mortes caninas. A potencial atividade de criptídeos e marcas de cascos são consistentes com essa teoria. 2. Muito improvável, mas plausível, pode ser marcas de casco do diabo. A presença definitivamente parece demoníaca. 3. A floresta é potencialmente uma lixeira para corpos. Havia uma suspeita de assassinato na cidade local e a polícia vasculhou a floresta. Isso explicaria a presença estranha, mas não a atividade de criptídeo. 4. Pessoas com motos sujas às vezes usam a floresta. Seria motocross? Então, não sei. Deve ser. Deve ser moto ilegal, moto de trilha. Ah, verdade. Um deles poderiam ter morrido lá e assombrado o local. Essa é interessante até. Cara, achei bem legal e o lance. Uma outra coisa. Será que esse cheiro de sangue, esse gosto metálico, né, que o pessoal sente na boca, cheiro de ozônio, enfim, não é tipo basicamente uma anunciação da aparição em si? Como se ele tivesse, sei lá, passando o véu e ele acaba causando esse efeito em volta, algo parecido assim. Legal. Ele meio que distorce o ambiente e cria essa sensação de ozônio, né? Uhum. Igual uma tempestade de raios. Legal. Exato, ou igual acontece lá na primeira história que a gente contou lá, que é a questão do, tipo, ficar tudo quieto, né? Parece que você tá dentro de uma bolha de água, assim, parece que tá dentro do mar e não tem som, não tem nada e só esse ser. Então talvez role uma distorção aí de ambiente, com certeza. Entra aquela situação de que quando fica tudo quieto é porque tem um predador a caminho, né? Solto. Verdade. É alguma coisa tão terrível na floresta que
Passarada, bicharada toda se esconde, né? É. Com certeza. Bom, tem mais duas. Vamos lá. Essa é de um perfil deletado. O homem-bode sueco. Ó. Para ir direto ao ponto, hoje por volta das 17 horas na costa oeste da Suécia, já escuro como breu lá fora, eu e meu pai fomos passear em uma floresta talvez 10 minutos da civilização, sem nenhuma luz. Trilhas sem luzes de rua, sem lanterna. Vimos a trilha com bastante clareza. Muitas vezes fazemos caminhadas juntos e estamos conversando sobre algo mundano. Estávamos ao lado de um lago e notamos um grande grupo de talvez 50 patos, apenas relaxando na água perto da praia. É a praia do lago, né? Do nada, talvez 25 metros à nossa frente, uma criatura atravessou a trilha da direita para a esquerda e continuou descendo em direção ao lago. Rapidamente desapareceu de vista. Eu diria que cerca de 1,5 m de altura, em 4 patas, embora as patas dianteiras parecessem muito mais longas do que as patas traseiras, com uma criatura bípede correndo nas 4 patas, barra braços. Bege ou marrom, correndo rápido pra caralho. Não fez nenhum barulho, exceto o som de corrida. Todos os patos no lago se assustaram e começaram a voar e gritar. O que parece um comportamento estranho se fosse, por exemplo, apenas um cervo correndo. Embora eu não seja um especialista da vida selvagem. Logo depois que a criatura passou, um cheiro muito forte de ferro e sangue permeou o ar. Nós dois pudemos sentir o cheiro. E eu nunca senti cheiro assim antes. E trabalho em um hospital e lido com sangue com frequência. Pessoalmente, eu sou fascinado por esse tipo de evento e definitivamente acredito em diferentes possibilidades. Mas meu pai é um homem cético, realista e amante da ciência. Ele cresceu em uma fazenda no meio das florestas da Suécia e está muito familiarizado com a vida selvagem sueca. Ele diz que nunca viu nada com essa forma antes, ou algo tão rápido. Não temos muitos grandes mamíferos aqui. Na verdade, a possibilidade mais próxima é um cervo. Mas eles geralmente nunca chegam tão perto das pessoas e eu nunca vi um se mover tão rápido. E todas as suas pernas são aproximadamente do mesmo tamanho. E claro, não como essas coisas que parecia ter uma parte superior do corpo significativamente maior. Eu escrevi Homem-Bode no título por causa do cheiro de ferro que sempre é descrito nas lendas sobre o Homem-Bode. Eu adoraria qualquer tipo de entrada sobre o que vocês acham que isso pode ser. Animal? Humanoide? Ser humanoide de qual tipo? Todos e quaisquer pensamentos são bem-vindos. Ainda estou chocado com o evento e realmente não processei. Voltando lá amanhã, durante o dia, para verificar se há rastros e talvez sangue. Se essa foi a fonte do cheiro. Bom, ele não voltou lá, o perfil tá deletado. Um comentário embaixo. Procurando predadores encontrados na Suécia, pode ter sido um lobo, ou um lince, ou talvez um urso. Isso explicaria o cheiro de sangue, mas você mencionou que seu pai morava nas florestas. Então ele provavelmente já viu pelo menos um desses animais. Rapaz, o menino sumiu, gente. Ele foi investigar. Não voltou até hoje. O perfil foi excluído. Os homens de preto pegaram. Certeza. A conspiração da Mari aí, ó. Exatamente, o governo tentando encobrir os rastros mesmo dessas criaturas. Ele viu realmente o homem-bode e deletaram o cara. Caraca, bicho. Deletaram o cara, é ótimo. Ele não postou a continuação, sabe? Ele postou que ele ia voltar, mas não postou se ele voltou. Gente, isso me dá mais medo do que a história dele. Uhum. Ele ter simplesmente sumido, a conta deletada, e dá mais medo. Isso dá mais medo. Postaram aqui, infelizmente não tem uma arma fumegante em sua descrição que a torne mais do que apenas uma possível identificação errônea da vida selvagem nativa, se movendo rapidamente. Talvez se você tivesse um olhar mais claro e mais detalhes que soassem certos, haveriam mais para continuar, mas do jeito que está, não acho que haja muito o que fazer de um jeito ou de outro. Ele comentou embaixo, você tá absolutamente certo, eu realmente não sei o que pensar. Na verdade, esperando encontrar algum sangue no local ou algo amanhã para confirmar a teoria do veado rápido. O cheiro é o que mais me incomoda. Ele não voltou para contar o que aconteceu. Ah, parafuso! Bom, vamos pro último relato. Esse é um pouquinho grande.
Ah, vamos lá. Esse foi postado no Truth is Here, é outro subreddit. Foi postado pelo Outpost 3182. Faz muito tempo que eu estou à espreita neste sub e em muitos outros subreddits paranormais e sobrenaturais, e criei essa conta especificamente para postar isso com segurança. Eu li muitas histórias que se relacionam com a minha, mas não completamente. Com isso eu quero dizer que fiquei aterrorizado por uma noite inteira, em vez de ser uma experiência breve. Antes de começar, meu inglês não é o meu forte e eu não sou um mestre em contar histórias, mas eu tento. Isso aconteceu há muito tempo e foi um dos primeiros encontros que eu tive. Eu tinha 9 anos de idade, ficando com a minha avó em uma reserva. Eu sou nativo americano, Cree, e eu só deveria estar lá por um dia, mas então começou a chover muito, durante quase 4 dias, e até hoje foi uma das piores tempestades que eu já vi. A energia estava desligada por talvez 3 dias, então a gente estava sem luz, sem fogão, sem nada. O layout da casa da minha avó é muito importante, acho que vocês nem chamariam de casa, era como uma casa de trailer, do tipo que você vê nos filmes. Deve ter sido a terceira noite, porque no dia seguinte comemos ovos cozidos. Minha prima, minha tia e eu estávamos todos dormindo na sala de onde eu estava dormindo, e dava para ver pela janela da cozinha. Era bem pequena. Fui acordado pelo som de algo falando com uma voz estranha. Na época eu não conseguia pensar no que me lembrava, mas Ai, meu agora, Deus. depois de pensar por anos, parecia como uma cabra tentando falar inglês. Oh, Cristo. Ah, ah. Jesus. Eu ainda não sei o que ele estava tentando dizer, mas eu ouvi: Ei, garotos, ei! Eu me arrepiei digitando isso. Nossa Senhora. No começo, pensei que era apenas meu primo sendo irritante, mas. Então eu notei que havia uma grande figura parado lá de fora da janela da cozinha, que estava com os punhos contra o vidro. Ai, meu Deus do Eu então céu. notei que estava batendo na janela, não com força suficiente para fazer muito barulho. Ai, Jesus. Eu vi o contorno de chifres, semelhantes a grandes cabras com chifre. Pelos cobrindo todo o seu corpo, pelo que eu pude ver. E então a porra de um relâmpago brilhou e eu vi seu rosto. Puta merda. Muito difícil de escrever, mas parecia o que você imaginaria de um Goldman se parecesse. Talvez um pouco mais do lado da cabra. Olhos vermelhos, mas não tão brilhantes. Parecia velho e áspero. Sua pele era principalmente cinza com um pouco de marrom. A janela em que ele estava a 6 pés acima do solo. Não sei quanto que é isso em metros. Ou mais, além do trailer que queimou há alguns anos. Então eu diria que tinha cerca de 7 ou 7 pés e meio de altura. 6 pés são 2 metros. Uou, é grande pra caralho. Muito grande. Durante toda a noite ele permaneceu no lugar, mas as batidas se transformaram em arranhões e as tentativas de falar se transformaram em rosnados e gritos. O relâmpago brilhou mais uma vez e toda vez eu podia ver a raiva em seu rosto crescendo mais e mais. Eu finalmente acordei meu primo, chorando. Ele veio e deitou comigo até eu adormecer. Eu tive dificuldades em adormecer porque toda vez que eu fechava os meus olhos, eu via os olhos olhando para mim. E quando finalmente adormeci, eu tive o pesadelo envolvendo um homem-bode no meu sonho. No meu sonho, eu ouvi caminhar até nossos vizinhos e matá-los brutalmente, e voltar com a cabeça decapitada para balançar na minha cara. Ele estava me provocando. Por quê? Eu não sei. O estranho é que minha prima disse que não podia ver, mas podia ouvir os rosnados, os arranhões e tudo. Falamos sobre isso muitas vezes. Corpo inteiro que não era como um minotauro, e sim um centauro. Ah. E ele me notou e foi então que eu voltei correndo para a sala. Edith, esqueci de mencionar que na manhã seguinte, verificamos o lado de fora em busca de evidências e encontramos pegadas enormes, indo de janela em janela, e marcas e arranhões na janela. As estampas provavelmente eram do tamanho de 2 mãos abertas. As estampas Pegado. seriam as pegadas, né? As pegadas do tamanho de 2 mãos abertas. Nossa. Agora eu li inúmeras histórias aqui no Reddit e outros sites, mas nenhuma chega perto dessa noite. Foi o encontro mais assustador que eu tive até hoje, e vi muitas coisas. Eu vi um homem-cão e quando perguntei a uma curandeira, ela disse que estava apenas passando e que estava com raiva porque eu podia vê-lo, e não deveria ser visto. Apontei um holofote brilhando para ele, e sim, parecia muito louco. Eu me sinto louco só de pensar nisso. Na verdade, digitando isso, eu lembrei de algo que aconteceu naquela época. Não comigo, mas com alguém que morava na reserva.
Ele era um pedófilo conhecido e uma noite ficou bêbado e aparentemente viu o homem veado. Depois disso, disseram que ele enlouqueceu e se matou. Também houve relatos de um homem bode aterrorizando crianças, mas em reservas diferentes. Eles o descreveram como uma figura de minotauro. É foda como há coisas por aí que não sabemos que existem. Realmente confunde minha mente. Se você viu algo, me avise. Caraca. Gente, pavoroso. Sabe qual que é o mais legal? É que é muito consistente o que acontece quando o homem bode aparece e o que os relatos mostram. Bate muito. Realmente. Você vê que não tem muita divergência no discurso, né? É. E assim, nos outros, ao contrário da creepypasta, eles não conseguem entrar na casa, nos relatos, né? Mas e se eles conseguissem entrar? Sim, provavelmente a gente não leria esse relato. Porque dá pra ver que eles estão tentando entrar na casa da pessoa. Tipo, ô, amigo, aqui. Isso. Sim, mas tipo, sabe uma coisa que me intriga? Da onde vem esse instinto de matar as pessoas, cara? Por tipo, não é uma criatura natural, é antinatural. Tipo, uma mutação ou uma coisa evocada. Verdade. Porque pra ter esse instinto de raiva, uma coisa assim. Eu acho que ele teve acesso a meia hora de Twitter, deve ser isso. Boa, boa. Porque, tipo, se você pega relato do Pé Grande, que ele é um criptídeo, humanoide, mas ele não veio de radiação, de experimentos ou evocações. Uhum. Ele é um primata natural, então ele não tem essa sede de matar os seres humanos, de aparecer, ele é visto, ele não aparece. Ele é visto e fica tentando se esconder, né? Sim, é diferente de um homem bode que vai pra matar as pessoas loucão, cheirado. Não, e parece que ele quer se mostrar, né? Igual nesse relato. Aham. Porra, tipo, ele tava na frente da janela que o moleque tava e botando a mão no vidro. Caceta, se você quer se esconder, você não faz esse tipo de coisa, né? É, Não, e, não faz. e falando, né, na voz do gatinho. Puta que pariu, mas meu amigo, na hora que você falou isso daí, caraca, mano, que desespero, velho. É. Pavoroso. Será que eles são meio vampiro, assim? Tipo, eles precisam de um convite pra entrar? Hum, Porque você, interessante. porque você vê que, tipo, igual ali, meu, na boa, um bicho com 2 metros de altura, boladão igual, imagino que seja o Godman. Mas, meu irmão, ele atravessava a janela com uma mão só e já grudava no pescoço do moleque e levava ele pra fora. Mas talvez, Sim. acho que ele não. É o lance dele mesmo. Talvez ele não possa mesmo entrar, né, sem um convite, verdade. É, se ele não pode entrar sem um convite, então ele já é mais uma criatura sobrenatural, né? Sim. Ou também vai saber o que, já que esse menino é descendente indígena, sei lá, em casa talvez ele tenha amuletos, a casa pode ser, tipo, abençoada, não é abençoada, né, que abençoada é católico. Tipo, sei lá, talvez rolou um incensário lá. Aham. Tem uma proteção, né? É, isso aí. Então talvez seja isso daí, talvez ele não possa entrar, ou a casa estava com alguma proteção e tudo mais, e vai saber se o trailer lá É. da primeira creepypasta era só um trailer no meio do nada, por isso que de repente ele conseguiu se infiltrar tão fácil, causar confusão na galera. Talvez seja algo Sim. nesse sentido aí. Essa história é top, cara. Bom É, demais. gente, eu acho que merece uma parte 2. Não, gente, mas realmente todas as histórias aí super bem contadas, cara, assim, muito bom. E eu confesso que agora o Gotham virou aí uma das criaturas que eu passei a ter medo dela, cara. Não, justo, cara. Agora, quando for pro meio do mato, não vai ser a mesma coisa. Eu já não gostava muito de ir pro meio do mato agora, então tô assim, não. Não, eu falar que eu sempre achei acampamento muito roots. Nunca foi uma parada que eu curti, não. Mas, você falou que ia contar uma história pra gente, eu tô esperando ela. Papai, essa a gente tava querendo. Putz, O Homem-Cachorro então, aí da sua cidade? mas a história não é muito uma lenda, não é nada assim. Eu tava É porque eu ouvi, assim, em primeira mão. Eu tava na fila da lotérica, bem no início da pandemia. Então a fila tava pro lado de fora, né? E tinha tinha uma mãe e uma filha atrás de mim conversando quando passou uma pessoa por elas. Elas falaram: Fulana, você tá morando aqui agora?
E ela contou a história, assim, de, eu mudei pra cá com meu marido, e meu marido me traiu, não sei o quê, mas aí bem feito pra ele, porque ele me traiu com uma pessoa que mexia com magia negra, não sei o quê, e depois ele foi morar com ela e aprontou com ela o mesmo que aprontou comigo. E aí ela pegou e transformou ele num cachorro, e agora ele tá andando por aqui, pela rua, igual um cachorro mesmo, ele não consegue voltar a ser gente. Aí todo mundo na fila da lotérica, aquele silêncio, né? Todo mundo fingindo que não tava ouvindo. Não, eu já teria virado pra moça e tipo, prossiga, continua essa história, por favor. Como a gente tava do lado de fora da lotérica, passou um conjuntinho de cachorro, né? Uma matilhazinha de cachorro. Porque aqui, como não tem proteção dos animais, carrocinha, não tem nada, tem muito cachorro de rua. E aí ela simplesmente apontou pro cachorro e começou a olhar. É aquele filho da Meu Deus! começou a Caraca! gritar o cachorro. Sem vergonha, bem feito pra você, não sei o quê. E eu juro pra você, Felipe, que um dos cachorros simplesmente olhou pra ela e baixou a cabeça e continuou andando. Tipo, olhou pra trás, olhou pra frente de novo, baixou a cabeça e continuou andando. Eu, pá, não é possível. Aí ela falou assim, não, então vocês duas falou, eu tô indo. E foi na mesma direção do cachorro e gritando com o cachorro, e aquela matilha ela andando. Aí aquele silêncio na fila da lotérica, de repente a mãe pergunta assim pra filha, você acha que ele virou mesmo um cachorro? E a menina, mãe, pelo amor de Deus. Cada um tem o Sirius Black que merece, né? Exatamente. Não, mas é muito louco, né? Como essa, Mas, essa questão do antropomorfismo, né? De você ter gente com característica de bicho faz a gente ter medo, né? É uma parada estranha, sim. né? E que é uma coisa que, meu, existe desde que a raça humana existe. A gente tem medo de criatura meio animal. E se vê como isso daí assombra a gente até os dias de hoje. É muito louco. Sim, é antinatural, né? Não é comum, não é uma coisa que a gente pensa, vou ali na esquina e vou ver um desses, né? É. Realmente não. É. Nossa, pessoal, esse episódio foi sensacional. Sensacional. Concordo em gênero, número e grau. Muito, muito foda. Gostei muito. Pessoal, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E, o pessoal que já gosta de episódio grande vai amar, né? Porque esse episódio ficou o melhor de todos. Mas, muito obrigado por terem escutado aqui. Léo, muito obrigado por ter aceitado participar mais uma vez desse episódio com a gente, cara. Muito, muito legal, ficou muito massa. Léo, aproveita e faz mais um jabá seu pra todo mundo ficar assim bem gravado na cabeça, porque o canal Profusão é maravilhoso. Assim, o Isso Hulk é mesmo. super fã. Então, Aprendo comenta de muita novo coisa. Eu pro aprendo pessoal muita poder ir coisa. lá. Gente, obrigado de verdade. Vocês já estão aqui no coração. Sou fã desde o primeiro episódio que vocês postaram e até agora. Só gosto, continuo amando mais. E poder estar aqui e trazer aí um pouquinho mais de. Né, acrescentar um pouquinho no episódio que já estava perfeito. Eu fico muito feliz. E todo mundo aqui do Profusão, o Binho também, fica muito contente da gente estar aqui marcando presença. Tá? Bom, pessoal, fazendo aqui o nosso Jabadex aqui. Lá no YouTube, vai lá, começa a ver a gente lá, a gente fala também sobre muita coisa esquisita, crimes, OVNIs, criaturas paranormais, tudo isso daí a gente também gosta de falar muito lá no YouTube. Tem um canal Profusão, só ir lá. A gente também tem no Instagram, live toda terça-feira, muito bacana. A gente chama várias pessoas diferentes, lá tem muita história bacana que a gente já contou. Curiosidades todos os dias para engrandecer aí o dia das pessoas. Claro, Spotify, estamos melhorando a nossa situação lá, mas todas as redes sociais, canal Profusão, vocês acham a gente. E, gente, mais uma vez, muito obrigado por ter me recebido aqui. Vocês são os lindos e valeu mesmo. A gente agradece, cara, de verdade. É uma honra ter você por Obrigado, aqui. cara. Então, pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais também, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E se quiser mandar um e-mail pra gente contando o seu relato, o seu encontro com o Goldman ou o seu desencontro com ele, pode mandar no terrornesquina@gmail.com. Eu posso só fazer um adendo aqui, Fê?
Fiquem de olho nos stories do Terror na Esquina, cara. Eles viram e mexem, pegam coisa lá do vizinho e coisas macabras e que te colocam e você vai assistir 15 para meia-noite e você não consegue dormir direito. O vídeo da mulher no sótão. Jesus Maria, mano, tem cada um que vocês põem lá que eu viro e falo, velho, eu tinha que ter ido assistir isso amanhã de manhã. É favoroso. Mas é muito bom, acompanha os stories que é sucesso. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez, Léo. Muito obrigado, Má, por estar aqui comigo. E cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau. Tchau.